Olha, deu ruim pro Bolsonaro, deu ruim pro ex-ministro Milton Ribeiro, pro pastor Arilton, aquele criminoso que pediu propina a prefeitos, enfim, deu ruim para todo mundo. A Polícia Federal liberou uma série de áudios que provam crime do Bolsonaro de interferência na investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal estava investigando os pastores que foram indicados pelo Bolsonaro ao ministro, então ministro Milton Ribeiro, que era ministro do governo Bolsonaro, e que pediam, com a anuência do ministro, propina para prefeitos para liberar a verba do Ministério da Educação do Bolsonaro. Verba essa que era assinada pelo ministro por um assessor chamado Mussi, que tinha sido indicado pelo próprio Bolsonaro e, por fim, pelo próprio presidente Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro está envolvido em tudo nisso. Só que aí vem a pior parte. Quando o ex-ministro foi preso, muita gente falou, caramba, por que ele foi preso? Ele tinha dito que não sabia de tudo. E aqui eu expliquei alguns dos motivos pelos quais ele pode ter sido preso. Porém, a Polícia Federal, depois que ele foi solto, foi liberando as provas da interferência direta do Jair Bolsonaro na investigação. O Bolsonaro avisou o ministro que teria uma operação de busca e apreensão na casa dele. Veja bem, isso é gravíssimo. Isso é crime de obstrução de justiça, no mínimo. No mínimo, obstrução de justiça da cadeia. Crime flagrante. A Polícia Federal escutou o áudio ao vivo enquanto o ministro falava com a filha dele. E o pior, no áudio que eu vou te mostrar já já, o então ministro falava com a filha, e a filha, quando vê que ele estava falando alguma coisa bombástica, ou seja, um áudio bombástico, fala, olha, o papai, eu tô falando do meu celular normal. Ele, ok, tchau. Quer dizer, liga do celular reserva. A Polícia Federal já sabe que não só o ex-ministro, mas os pastores, e agora vemos até a filha do ex-ministro, tinham celulares que eram usados para combinar os crimes que eles cometiam. Eu vou te mostrar aqui o áudio que a Polícia Federal tornou público, você vai ver o tamanho da bomba contra o Bolsonaro. Olha, passou a noite de sexta-feira, a madrugada, manhã de sábado, e ninguém apareceu para defender o Bolsonaro. Os aliados deles do Centrão estão assim, ó, calados. A lei é silêncio absoluto, tá? O Brasília está assim, ó, terremoto em Brasília. Eu vou te falar sobre isso, te mostrar o áudio, mas antes, se você for Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. A gente precisa acabar com essa corja que tá saqueando o Brasil. A gente precisa derrubá-los. Então aqui, ó, Plantão Brasil é um lugar de oposição a esses malditos, por isso é um segundinho. Eu peço que aqui embaixo do vídeo tem um botão inscrever, clica no botão inscrever e você estará apoiando aí a oposição a essa bandidagem que tomou conta do Brasil, estão roubando muito, e eu falo aqui sempre, eu sou voz única aqui, eu falo sempre, estão roubando dinheiro público para comprar votos com dinheiro vivo no dia da eleição. E eles vão comprar voto dentro de igreja evangélica, não tenha dúvida, igrejas evangélicas, algumas delas construídas com dinheiro público, porque lembre-se bem como é que começou esse escândalo, foi com um ministro num áudio também, esse ministro cheio dos áudios, dizendo que o Bolsonaro indicou os dois pastores e que ia usar dinheiro do Ministério da Educação para construir igrejas evangélicas. Igreja evangélica não para evangelizar, para falar a palavra de Cristo, não, para dois pastores bandidos indicarem outros pastores para evangelizar o pessoal e comprar voto na véspera da eleição. Isso não tenha dúvida de que esse é o plano do Bolsonaro. Então eu peço aqui a sua inscrição, é um segundinho, é grátis, e embaixo do vídeo tem as minhas outras redes sociais, eu peço que você também siga lá, se inscreva lá. Vou mostrar agora, sem mais delongas, o áudio do ministro. É um áudio de mais ou menos 1 minuto. O áudio total da conversa dele com a filha dele tem uns 3 minutos. Só que não vale a pena escutar o áudio total, porque é muita conversinha que não tem nada a ver. Mas a parte importante está aqui, ó. Vou te mostrar aqui. Ele fala com a filha dele, ó. Tá com... Ele está com pressentimento, novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu tenho mandado versículo para ele, né? Ele quer que você pare de mandar mensagem? Não é isso. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Mas, bom, isso pode acontecer, né? Se houver indícios, né? Mas não é porque, meu Deus. Né? Não, pai, essa voz não é definitiva. Eu não sei se ele tem alguma informação. Eu tô te ligando no celular normal, viu, pai?
Aqui, já eu te mostro o resto do áudio, mas esse é o momento que ele fala, vai ter busca e apreensão, ele fala, se houver algum indício, quer dizer, tá falando de crime. E algum crime que a filha dele sabe, porque ele fala, se houver algum indício de quê? Se a filha não souber, ele fala, indício de quê, pai? Como assim? Indício de quê? Por que iam fazer busca e apreensão na sua casa, papai? Ele, se houver algum indício. Aí a filha dele já corta e fala, não. Peraí, papai, eu tô te ligando do celular normal. Quer dizer, tem um outro, que é o celular para criminalidade, para falar de crime. Aí continua aqui o áudio. Aí quem disse que tem outro não sou eu não, é a Polícia Federal, viu? Aí, voltando aqui o áudio, vamos lá, continuar. Bom, isso pode acontecer, né? Se houver indícios, né? Mas não é porque, meu Deus. Né? Não, pai, essa voz não é definitiva. Eu não sei se ele tem alguma informação. Eu tô te ligando no meio. Não, eu tô te ligando no celular normal, viu, pai? É? Então a gente fala, então, tá? Tá bom, mas Deus vai... Jurinha pra você. Beijo, Deus vai cuidar, Deus porque às vezes ele tá com esse sentimento. Pressentimento. Ele falava em pressentimento. Ele estava viajando para os Estados Unidos. Que legal. Ele estava nos Estados Unidos. Estava nos Estados Unidos, ele me mandou uma mensagem. Mas tá bom, eu tô... pai, a gente não tem nada a esconder. Então... Não mesmo. E boa sorte pra quem quiser fazer. Aí ela começa a falar, quando ela fala, tô ligando o celular normal. Aí pra não desligar a conversa e ficar um negócio assim, ela começa, a gente tem nada a esconder. Aí depois, o resto da conversa fala, mas nosso apartamento não tem nada. E não sei porque ela pensou, posso estar sendo grampeada, posso estar sendo falado que eu tô no meu celular normal, e ia dar ruim. Se eu falo, tô te ligando no celular normal, hein, te ligo no outro, hein. A gente já conversa, até já, hein, tchau. Aí ia dar na cara, né? Então, eles mudaram de assunto, você vê. Me lembrou muito um vídeo que eu até mostrei no Plantão Brasil, e quem me segue no TikTok vai lembrar, eu mostrei no TikTok há alguns dias, do Bolsonaro, que ele falava quanto vale uma vaga para um ministro do STF. Um vídeo em que o Bolsonaro confessa que recebia propina em caixas de sapato. Ele não sabia que estava sendo filmado, aí na hora que ele vê que está sendo filmado, alguém avisa, ele fala, aí ele faz uma carinha de bunda, fica... Aí ele muda de assunto, eu apoio muito, e muda de assunto. É isso. Exatamente isso que aconteceu. Ela fala, não vamos falar disso, não tem nada a esconder, É isso. Mas o então ex-ministro, né, até hoje ex-ministro, ele fala pra filha, não, se tiver indício, vai ter busca e apreensão. Só que aí tem uma coisa. O delegado, numa mensagem, eu vou fazer um vídeo só sobre essa mensagem do delegado, que é muito importante. O delegado diz para a equipe da Polícia Federal e para outros delegados, ele diz o seguinte, olha, o momento de ouro numa investigação é a operação. O que é operação, Thiago? Eu vou te explicar. Quando os agentes da Polícia Federal saem para fazer operação de busca e apreensão e de prisão, que eles chamam operação de captura, né? Capturar para prender, esse é o momento de ouro. Por quê? Porque se a pessoa não estiver lá, e a operação de captura, o cara não tá lá, ferrou. O cara vai saber depois que a polícia estava atrás dele, o cara vai fugir, o cara vai esconder as provas, vai ligar para os outros investigados, vai falar, gente, deu ruim. Porque até então a pessoa não sabe que está sendo investigada, tudo mais, vai a polícia lá e pega. Busca e apreensão a mesma coisa. Se a polícia chegar lá, não tá lá o celular, não tá lá o computador, não estão lá os documentos que provam alguma coisa, ferrou. A polícia foi lá, fez, na hora, perdeu as provas. As provas que podem ser decisivas na hora de provar que houve crime ou não. Quando chega o presidente da República e avisa para o investigado, olha, vai ter busca e apreensão na sua casa, ele está acabando com a investigação. Por quê? Porque esse ministro, ex-ministro, o Milton Ribeiro, que foi ministro do Bolsonaro, só era ministro porque o Bolsonaro colocou lá, que tinha 2 pastores que o Bolsonaro colocou lá, um assessor que o Bolsonaro indicou para estar lá e tudo mais, e que roubavam dinheiro público, ele sabendo disso, ele já usava outro celular, só criminoso que tem celular reserva para falar de crime. Esse pode estar grampeado, viu? Vamos falar no outro. Só criminoso que faz isso. Outra, ele sabendo disso, ele falou, peraí, vou tirar tudo do meu apartamento. Então meu celular reserva joga no lixo. Agora pense uma coisa, para você deve estar pensando, nossa, quem que vai jogar um celular no lixo? Agora pense alguém que está roubando dinheiro público. Para ele jogar um celular de R$1.000 no lixo, R$2.000, não é nada.
Aí joga no lixo, compra outro chip e continua falando com os outros criminosos, que também jogam tudo no lixo. É assim que fazem. O Adriano da Nóbrega tinha mais de 20 celulares. E aí a investigação descobriu o quê? Que a cada 2, 3 dias ele jogava no lixo o celular, ele jogava no lixo, ele dava fim. Não é jogar no lixo assim, nossa, jogou. Não, ele quebrava o celular inteiro, partia, eu não sei qual era a técnica dele, partia, jogava. Por quê? Para que qualquer coisa que tivesse ali não pudesse ser recuperada. E aí ele pegava outro. Por quê? Porque é um cara que está pegando muita grana. Um criminoso que trabalha com cifras enormes de dinheiro. Então, para ele não deixar rastros, fazer isso. Então, isso o Bolsonaro ajudou os criminosos. Porque quando o Milton Ribeiro fala isso para a filha, você acha que ele não falou isso para o pastor Arilton, para o pastor Gilmar e para os outros? Para ele, vai lá na gráfica lá em Goiânia e queima os documentos, tira tudo de lá, computador, não sei o que, tira o que tiver de lá. Salva ali, porque vai ter busca e apreensão. Essa conversa foi no dia 9. A prisão foi no dia 22. Aí é a pior parte. No dia 22, tem uma conversa do pastor Arilton com o advogado em que ele fala, se pegarem minha família, eu vou destruir todo mundo. Eu vou acabar com todo mundo. Como assim você vai destruir todo mundo, o senhor pastor, um homem de Deus? Como assim? Fica estranha a relação. Aí você vê, o Bolsonaro cometeu crime, e isso em qualquer país do mundo era impeachment amanhã mesmo. Os aliados do Bolsonaro estão assim, caraca, esse escândalo está cada vez pior. Que até então, foi preso o ministro, Bolsonaro articulou, um desembargador criminoso soltou o ministro, o ex-ministro, tá. Só que o delegado da Polícia Federal não deixou por menos. Falou, quer saber? Então vamos soltar os áudios. Pum, 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 pum. Tá aqui, interferência do presidente da República na investigação. Agora vai para a STF. Agora a prisão do ex-ministro vai para Carmen Lúcia. Até então, tinha gente até de esquerda que me dá um ranço sem fim, dizendo, mas ele foi preso ilegalmente, porque prisão preventiva você tem que ter alguma prova. Tá aí a prova. Tá aí a prova. Tinha obstrução de justiça no meio do processo. Se não fosse preso o ex-ministro, ele ia continuar obstruindo a justiça, ou seja, ele ia continuar, como deve estar fazendo nesse exato momento, destruindo as provas do crime dele. Pior, o Bolsonaro também. Ou seja, se o Bolsonaro não fosse presidente, estaria preso nesse exato momento. Nesse exato momento, porque ele cometeu o maior dos crimes. Aí, olha só, a coisa foi tão feia que o delegado da Polícia Federal pediu, e o juiz Renato Borelli, ele fez o seguinte na decisão dele. Ele falou, na decisão de prisão e tudo mais, ele falou o seguinte, olha, não se deve avisar a ninguém que é estranho ao processo, ou seja, só o delegado e poucos agentes da PF, ninguém mais deve ser avisado de que vai haver essa prisão. Por quê? Porque a Polícia Federal avisou a cúpula da Polícia Federal, isso e já está tendo investigação interna, o próximo vídeo do canal é só sobre isso. A investigação interna é sobre isso, que é o quê? Eles avisaram para a cúpula da Polícia Federal o seguinte, olha, vai ter busca e apreensão. Avisaram para a cúpula, o Bolsonaro ficou sabendo, avisou o ex-ministro. E aí a Polícia Federal teve o cuidado de ver, dia 9 de junho, onde estava o Bolsonaro? Na conversa ele fala, o Bolsonaro está nos Estados Unidos. Tava mesmo. Então é o Bolsonaro. Quando ele fala o presidente, é Jair Bolsonaro. Eu lembro de uma conversa da irmã do Adriano da Nóbrega, em que ela fala que foi o Bolsonaro quem mandou matar o Adriano da Nóbrega. Ela falou que foi o presidente lá no Palácio do Planalto, já estão fazendo isso. Aí o Queiroz e o bolsonarismo estão falando, não, ela se confundiu. Ela não quis dizer Palácio do Planalto, ela quis dizer Palácio lá do Palácio do Rio de Janeiro. Ela estava falando do governador do Rio, não do Bolsonaro. Desse jeito, agora não tem o que falar. Não tem que falar, não, esse presidente é outro. Não, é o Bolsonaro. É ele que estava nos Estados Unidos, naquele dia. O pior, a Polícia Federal também revelou que no mesmo dia em que o Bolsonaro ligou pro ex-ministro e que deve ter avisado aos pastores, o Bolsonaro se encontrou com o Anderson Torres, que é o ministro da Justiça, chefe da Polícia Federal. Nesse mesmo dia, o Bolsonaro teve um encontro com o chefe de investigações da Polícia Federal. Quer dizer, o Bolsonaro se encontrou com os investigadores, se encontrou com o chefe da Polícia Federal e aí ele ligou para o Milton Ribeiro. E aí o Milton Ribeiro, em pânico, ligou para a filha para avisar, falei com o presidente, não sei o quê. Ele liga para a filha. A conversa é essa. A conversa tem 1 minuto a mais do que isso, só deles enrolando e tentando fingir que não cometeram crime algum. Não vale nem a pena você perder o seu tempo e eu perder o meu aqui te mostrando a conversa. Mas é isso, eles tentam, não tem nada, nosso apartamento, não tem nada lá, é isso, a conversa. E ela já depois de falar que, não, eu tô te falando no meu celular, é normal, tentando disfarçar.
criminosos tentando disfarçar o crime. O Bolsonaro se encontrou com o chefe de investigações da PF, com o chefe da PF, que é o ministro da Justiça, ligou pro ministro, aí ele liga pra filha falando, então, pode ter busca e apreensão na minha casa. Aí depois tem um outro áudio da esposa do ministro, em que ela diz o seguinte, ela diz, olha, para um interlocutor que não se sabe ainda quem é, quando souber eu te conto. E ela fala, olha, ele tava, depois dele ser preso, alguém lá de cima avisou para ele que poderia ter operação, mas ele não estava acreditando muito. Quer dizer, já sabiam. Interferência, isso é crime. Isso é crime em flagrante. O Bolsonaro não está preso em... Escuta o que eu estou te falando. O Bolsonaro não está preso em flagrante hoje porque ele é o atual presidente da República. Senão ele estaria preso em flagrante e não seria solto. Mas não seria solto tão cedo, porque quem comete esse tipo de crime, qualquer investigação normal de pessoas normais, quem comete esse tipo de crime, esse tipo de interferência, fica preso até o processo, até o julgamento. Aí quando tem o julgamento, é condenado e continua preso, cumprindo a sentença. O Bolsonaro, eu vou te falar, já tem fila de delegados da Polícia Federal querendo a prisão do Bolsonaro a partir de 1º de janeiro. Não é um, não são dois, são vários delegados da Polícia Federal querendo a prisão do Bolsonaro. Tem fila, deve estar tendo, eu acho que vão sortear, fazer um sorteio lá. Quem vai ser o primeiro a pedir a prisão do Bolsonaro em 1º de janeiro? É por isso que você vai ver, a partir do mês que vem, o Bolsonaro aumentar o seu golpismo. O desespero bateu, a casa caiu, os aliados já não atendem mais o telefone do Bolsonaro, não falam mais com o Bolsonaro, ninguém se pronunciou, ninguém defendeu o governo, já passaram 16 horas da revelação e nada. Todos em silêncio. Casa caiu, inscreva-se aí no canal, aguardamos os próximos passos, o governo está desmoronando. Falou!